abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 139. Quem encontrou, se puder, fique de pé. Salmos de número 139, versículo de número 7. Eu preciso te dizer que eu não vou encerrar essa ministração hoje. O encerramento dela vai ser na terça. Eu já vou te explicar o porquê. E nós vamos já ler o texto sagrado. Salmos de número 139, versículo de número 7. Eu estou vendo pessoas ainda folheando a Bíblia. Eu vou aguardar só um pouco. Está no meio da Bíblia. O livro de Salmo é o livro central da Bíblia. É fácil de encontrar. Salmo de número 139, verso 7. Salmo 139, verso 7 diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Olha que coisa maravilhosa. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Vá para o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Sente-se dando uma salva de palmas ao Senhor. Deixa eu te narrar como eu cheguei, ou o Espírito Santo me conduziu a trazer esta ministração a vocês. E hoje, graças a Deus, que o que ministramos é gravado, e daqui a alguns anos você vai poder ouvir essa ministração profética, e você vai ver o cumprimento dela, porque essa palavra é uma palavra profética que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Eu quero falar com você essa noite sobre o seguinte tema: Deus tem propósitos com você. Diga para o seu vizinho aí, afirme para ele: Deus tem propósitos com você. Deus tem propósitos, veja que está no plural, com cada pessoa que está aqui nesse momento. Eu, há mais ou menos uns 2 meses, tenho uma música, eu não sei quem é o autor dela, mas entendo que tem algumas bandas que cantam ela, nem todos talvez conhecem. Semana atrasada nós colocamos ela aqui no momento de oração, e há uns 2 meses o Espírito tem trazido essa música no meu coração, e a música diz: céus e terra se encontram, alinhando o seu trono.
E o Espírito traz essa música, ou trouxe essa música, há pelo menos 2 meses consecutivos no meu espírito, e eu cantava ela dentro de mim. Céus e terra se encontram, alinhando o seu trono. Vocês sabem que eu não vou cantar, senão eu vou desbancar os cantores aí da igreja, então deixa quieta essa história. E o Espírito trouxe, talvez eu estou sendo otimista ou pessimista, sei lá, acho que pelo menos 3 meses, essa música no meu íntimo, e eu canto ela diariamente no meu íntimo. E eu comecei a perguntar: Senhor, por que essa música todos os dias está no meu espírito? E então eu não tinha ainda entendido, mas eu sabia que havia um alinhamento que estava vindo, só não entendia o que Deus estava planejando. A última ministração que eu trouxe aqui foi Amós 9, e eu disse para vocês uma mensagem extremamente profética, muito tempo de oração sobre aquele texto. E essa mesma palavra de Amós, eu preguei primeiro ela em Campo Grande, quando nós viajamos com o apóstolo, e aí então preguei aqui, e aí no domingo seguinte, acho, preguei lá em Nova Granada, essa mesma palavra. Mas, chegando em Nova Granada, nós chegamos no sábado de manhã, horário de almoço em São José do Rio Preto, e fomos almoçar na casa de uma tia nossa, que mora lá. E à tarde fomos para Nova Granada, que é bem pertinho, é uns 35 quilômetros de São José do Rio Preto. E ao chegar na nossa igreja de Nova Granada, eu conversei com o Samuel, que é o líder de jovens de Nova Granada, e eu disse para ele: Samuel, eu preciso subir naquela sala, eu já conheço a igreja, tem uma sala pastoral lá, que eu preciso dar uma revisão no meu esboço. E aí subiu eu e a família, eu, a esposa e o Bruno, para essa sala. Obrigado, querida. E lá ficamos dando uma repassada no esboço. E os jovens estavam cantando, louvando, fazendo um período de adoração antes do culto. E a Margot falou para mim assim: tá tão bom que dá vontade de descer, né? Eu falei para ela: desce, ora. Eu não posso descer porque eu quero rever aqui, mas você está livre. Desceu ela e o Bruno. Ela desceu e eu comecei a chorar. Sentado na mesa com o meu esboço sobre a mesa, e comecei a dizer ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou pregar para esse povo com tanta unção? O que é que eu vou pregar? Eu fiz essa pergunta para o Senhor 3 vezes ou 4. E naquele momento Deus me trouxe o entendimento. Uma semana antes de Nova Granada, jantando com amigos nossos aqui da igreja, falando sobre o culto que tivemos do dia 9, acho, primeiro ou segundo domingo, dia 9, dia do batismo, e falando do mover de Deus, que foi aquele culto que o Senhor, nos agraciou com tanta unção naquele culto. Eu disse na mesa, conversando entre amigos, eu disse: vocês querem saber qual foi a percepção que o Espírito trouxe no meu espírito sobre aquele culto? E aí então, qual foi? A percepção foi o seguinte: no meu espírito Deus me fez entender que Ele estava virando uma chave. E naquele momento, no decorrer daquela semana, eu não entendia. Eu sei que uma chave estava sendo virada, e eu só não entendia em que sentido. E a hora que eu estou na mesa, lá em Nova Granada, revendo o meu esboço, e eu faço essas 4 perguntas para Deus, repetidas, as mesmas perguntas: o que é que eu vou pregar para esse povo com tanta unção? Queridos, eu sabia o que eu ia pregar. Eu já tinha no meu espírito muito claro o que é que eu tinha que ministrar para a igreja. Eu não fui sem norte. A pergunta é: qual é o caminho desta ministração que o Senhor quer levar com a igreja? E aí naquele momento o Espírito deixou muito claro: destravamento de propósitos. Você vai trazer uma ministração essa noite que vai destravar
propósitos em vida. E o que é que Deus está deixando muito claro, e entenda que essa mensagem é para nós, é para você. Nós, como igreja, estamos vivendo um momento que Deus está trazendo um virar de chave, e o virar de chave Ele está destravando propósitos que estavam travados em sua vida. Ele está destravando ministérios que estavam travados. Ele está destravando visões que estavam travadas. Deus está trazendo um tempo que é meio que, vocês todos certamente já viram algo nesse sentido. Seu filho jogando videogame, seu neto, seu sobrinho, alguém da sua família, eles não passam de fase, não é assim? Eles começam a jogar e tem lá um monte de jogo, sei lá qual que eles, o Minecraft, que acho que depende da idade, né? O Minecraft, tá jogando lá e eles têm que passar uma fase, o do Homem-Aranha, ele tem que pular aqui, pegar um negócio lá e vai, e ele tem que passar uma fase. Enquanto ele não faz tudo, ele não passa de fase, ele não entra em um novo tempo. O virar de chaves que Deus está deixando muito claro no meu espírito está vindo um novo tempo sobre a minha igreja, está vindo um novo tempo sobre a sua vida. Se você crê, e se tem crente que acredita comigo, levanta a mão e dá glória. Um tempo em que o Senhor está destravando o que estava travado. Eu há muito, e vira e mexe eu falo isso aqui, queridos, há muito que eu oro, e essa oração que faço eu entendo que tem pelo menos 15 anos. Tantos moveres de Deus que nós já passamos aqui, querido. Cada vez em quando eu me paro lembrando. Olhe bem para mim aqui. Lembra aquele culto que você participou aqui, que te marcou? Lembra? Queridos, eu estava pensando essa semana, Wellington, de 3 anos para cá, talvez eu erre, mas eu entendo que de 3 anos para cá, nós vivemos aqui nesse templo, aqui nessa igreja, moveres de Deus sobrenaturais. Queridos, de 3 anos para cá, eu confesso para vocês, o que eu vivi no meu ministério pessoal, como indivíduo, eu ainda não tinha vivido em toda a minha vida cristã. Não significa dizer que eu não tive momentos extraordinários. Eu sirvo a Cristo fazem 24 anos. Não significa dizer que lá atrás eu não tive momentos extraordinários. Eu lembro o dia da minha conversão aqui. Vocês sabem, eu aceitei Jesus aqui, e aqui estou até hoje. No dia em que aceitei a Jesus aqui, essa igreja perdeu o chão, ô Douglas. Não tinha chão, eu estava desse lado. Eu garanto para você que no dia em que eu aceitei Jesus, essa igreja não tinha chão. Eu garanto para você. Por quê? Porque eu estava flutuando no Espírito. Que dia sobrenatural, que dia glorioso. Eu lembro de momentos no monte. Nós fomos e fizemos muitos momentos de monte na conversão e no decorrer da caminhada cristã. Eu lembro uma feita, um grupo de irmãos abriu uma campanha. Dentro desse grupo de irmãos de 21 dias, se eu não me engano, me corrija, o Egberto está aqui, meu irmão. Eu sei que ele foi um dos que abriu a campanha de 21 sábados, foi isso? 21 sábados, entre ele e mais alguns. No monte, acabava o culto, um grupo de irmãos, 21 sábados no monte. No último sábado, sabe quem estava no monte? Eu não abri a campanha porque eu disse, eu tenho um compromisso, não vou abrir para não quebrar. Mas eu fui um dos que mais esteve com eles lá, nessa campanha. No último dia, quem estava no monte? Pedro, Tiago
e João, o Egberto, eu e alguns irmãos lembram do irmão Adilson. Nós três estávamos no fim da campanha lá no monte. Queridos, abriu o céu e caiu muita chuva, mas chuva torrencial. Mas pensa numa madrugada que nós nadou no Espírito assim, ó. Eu não sei eles, mas eu nadei. A chuva foi do Espírito, mas foi uma madrugada sobrenatural. Eu lembro de uma madrugada no monte, e aí já fora dessa campanha, alguns irmãos antigos lembram. Quem lembra do pastor Orley? O pastor Orley era um pastor bem negro. Ele era mais ou menos assim, brilhava. Gente boa demais. E nós subimos ao monte, um grupo de irmãos. Quem lembra do irmão Robson, filho do irmão Toninho? Nessa madrugada o irmão Robson foi batizado com o Espírito Santo. Queridos, mas nós nadamos de braçada no Espírito naquele dia, naquela madrugada. Foi sobrenatural. Eu vivi muitos momentos. Talvez um dos momentos mais marcantes da minha caminhada com Deus foi na sala da minha casa, na rua Padre João de Almeida, número 100, sei lá que número que era. Na sala da minha casa, 1h da manhã mais ou menos, chegava todos os dias da escola, pegava a minha Bíblia e ia para a sala de casa ler Bíblia. Crente que tem sede de Deus se alimenta da palavra de Deus. Crente que tem sede de Deus, querido, não lê a Bíblia apenas para ter conhecimento, lê a Bíblia para matar fome, porque tem fome de Deus, porque tem sede de Deus, e porque tem fome e sede, lê a palavra, porque é pão e água. E eu lembro que naquele dia eu dobrei o meu joelho na sala de casa, queridos. Só eu e Deus, toda a família dormindo. Queridos, eu não posso afirmar isso, mas eu acho que Deus abriu a porta do céu só para eu dar uma olhada. Eu fiquei com medo e saí correndo. Tamanha foi a experiência, foi algo que marcou o meu espírito. Mas eu confesso para vocês que de 3 anos para cá, eu não sei se você está comigo, eu nunca vi tanto mover de Deus em dias tão corriqueiros e tão consecutivos como nós temos visto aqui em nosso meio. Aqui no meio dessa igreja, e não é só dessa igreja não, você caminha para cá e para lá, existe um mover do Espírito de Deus. Existe. Quem está ligado, como diz nós os pentecostais, quem está ligado na fiação, sabe, tem um mover do Espírito, tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E eu, há 15 anos oro: Senhor, esse poder não pode se limitar dentro de 4 paredes de uma igreja. Há 15 anos pelo menos eu faço essa oração. Eu lá em Nova Granada, dizendo: Senhor, o que eu pregar para um povo com tanta unção? Eu lembro de vocês, eu lembro dessa igreja, eu lembro de igrejas que eu tenho passado, que eu tenho visto mover de Deus. E se você começa a ouvir alguns ministros da palavra que andam esse Brasil, você vai ouvir a mesma coisa, querido. Existe um mover do Espírito Santo sobre a nação brasileira. Existe focos de incêndio aqui, existe focos de incêndio ali, existe focos de incêndio lá. Deus está acendendo a igreja. Mas para quê, pastor? Para que Deus está acendendo a igreja? Porque Deus vai acender e está acendendo a sua vida, para que você seja um homem e uma mulher para cumprir o propósito que Deus tem para este mundo através da sua vida. Há 15 anos que eu oro. Esse poder não pode se limitar dentro de 4 paredes de uma igreja. Não pode. Oh, queridos, quando eu olho os nossos grupos familiares, eu vejo
a centelha de fogo que está sendo tirada da grande fogueira e está sendo levada para casas, sabe? É uma chama que está sendo tirada da grande fogueira e vai para a casa dela. É uma chama que está sendo tirada de uma grande fogueira e acende a casa dele. É uma chama que está sendo tirada de uma grande fogueira e acende a casa dela. Sabe por quê? O fogo, o poder, a unção não pode se restringir a quatro paredes de uma igreja. Ele precisa transcender, ele precisa chegar na casa dela, precisa chegar na casa dele, precisa chegar na sua casa. Na sua casa, a sua casa vai ser possuída pela unção de Deus. Por quê, pastor? Porque entrou um homem de propósito dentro de casa, e Deus tem propósitos com você. Deus tem propósitos com você. Eu não sei se tem mais crente que crê como eu, querido, eu não sei. Mas eu olho para homens que são exemplos na história da igreja. Você talvez já ouviu falar de um homem chamado William Seymour. Em 1900, esse homem é neto de escravo, viveu nos Estados Unidos da América. Em 1900, esse homem colocou no coração que iria buscar a Deus por um avivamento sobre a sua nação. E diz a história que William Seymour colocava os seus joelhos e ficava 12 horas consecutivas clamando: Senhor, aviva a minha nação. Narra a história que ele colocava caixas de tomate, ele enfiava a cabeça dentro da caixa de tomate e ficava horas e horas consecutivas clamando: Senhor, aviva a minha nação, aviva o meu povo, Senhor, faça e cumpre o seu propósito. Cada vez em quando William Seymour tirava a cabeça para fora, dava uma olhada assim, dava um glória a Deus e colocava a cabeça dentro do caixote de novo: Senhor, aviva a minha nação. Deixa eu te dizer, querido, você e eu somos frutos da oração de William Seymour, porque em 1906, dois missionários chamados Daniel Berg e Gunnar Wing, em uma reunião, sentiram um chamado, e o chamado era: vocês vão para o Pará. Pará, onde é Pará? Americanos nunca ouviram falar sequer do Brasil, quanto mais do Pará. Foram procurar no mapa mundi, onde é que tem Pará? No Brasil. E esses homens saíram incendiados de lá, cheios do fogo de Deus, cheios do poder de Deus. Vieram para uma igreja batista no Pará, porque eram de denominação batista. E vocês sabem que os nossos irmãos batistas tradicionais não creem nos dons do Espírito Santo. E eles chegaram com esse fogo pentecostal aceso na rua Azusa, e logo tiveram problemas, porque a igreja não entendia aquilo. Como pode? E aí os nossos irmãos abriram então o que nós conhecemos hoje, as Assembleias de Deus, fruto da oração de um homem. E por meio das Assembleias de Deus, o Pentecoste chegou no Brasil, por meio de Daniel Berg e Gunnar Wing, uma centelha de fogo tirado de um avivamento da rua Azusa, que trouxe para o Brasil, e o Brasil foi incendiado. O Brasil foi incendiado. Quem viveu a década de 60 sabe, quem viveu a década de 70 sabe. Queridos, o meu pai fala do nosso, como diz, fundador, o fundador do nosso ministério. Meu pai até hoje não se decidiu por Cristo, não tenho por que mentir. Ele fala com a boca dele:
E eu cada vez que eu vou em São José do Rio Preto, eu deparo com alguém que já foi da Creio Eu na Bíblia. Chega na cidade de São José do Rio Preto e pergunta quem era Creio Eu na Bíblia na década de 60 e de 70. A igreja que abalou São José do Rio Preto chama Creio Eu na Bíblia. Hoje tem igrejas de todo tipo que saíram desse ministério. Meu pai diz, como que era o nome do fundador mesmo? Me ajuda aí. Benedito Miguel. Meu pai diz que Benedito Miguel saía no meio da igreja, irmãos. Diz o meu pai, tem irmãos aqui que devem ter visto isso. Douglas, segundo o relato do meu pai, andava de costa na parede. Eu não entendo, primeiro que o meu pai não é mentiroso. Segundo que ele não aceitou Jesus, não teria por que mentir para me agradar. Ele relata isso. Demônios andavam na parede, fazia a pessoa andar na parede de costa como se fosse aranha. Por que eu estou falando isso? Não estava nem no script isso daqui. Eu estou te dizendo, querido, Deus está virando uma chave. Deus está virando uma chave. Eu não sei, eu sei que tem mais crente que ora além de mim. Eu sei que tem mais crente que acredita além de mim. Eu sei que tem mais crente que sabe que Ele vai fazer, que o tempo de deserto vai passar. E Deus está dizendo: eu estou virando uma chave. Eu estou liberando ministérios. Eu estou liberando vidas com propósito para abalar nações. Assim como Daniel Berg e Gunnar Wing saíram dos Estados Unidos, chegaram ao Brasil, e através da vida deles, o Brasil conheceu o Pentecoste. Milhares e milhares de almas foram alcançadas. Deus está levantando tições. Deus está levantando tições. Deus está levantando labaredas que serão enviadas como incendiários, enviados como incendiários, pessoas com propósito, pessoas com visão, pessoas com ministério, e Deus vai enviar. Deus vai enviar, e elas serão incendiadas, ou melhor, elas serão incendiários. Elas vão incendiar por onde passar. Como, pastor? Oh, querido, deixa Deus te conduzir pelas águas que Ele tem. Deixa Deus te levar a águas mais profundas. Deus tem propósitos com você. Mas você e eu precisamos ter o norte de pelo menos 5 perguntas. E eu vou discorrer sobre elas. Como eu disse, eu não vou terminar hoje. 5 perguntas que eu e você precisamos ter a resposta. Porque Deus não envia se a pessoa não tem convicções. Ainda que não esteja tudo claro, mas a pessoa tem convicção de coisas que Deus deixou muito claro no espírito dela. E ela tem essa convicção tão forte que nada tira ela desse propósito. Ei, irmão, crente que tem convicção não é arrancado do propósito. Crente que tem convicção do chamado que foi chamado não é arrancado do plano que Deus tem. Primeira questão que eu e você precisamos responder. E essas 5 questões envolvem todas as pessoas. Primeira questão, eu e você precisamos ter definido: quem sou eu? Quem sou eu? Diz uma canção que nós, cada vez em quando ouvimos: quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra
Se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor. PG canta essa canção. Quem sou eu? A Bíblia diz que Deus me conhece pelo nome. Que coisa chique, né? Irmãos, a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Ele chama uma a uma e nenhuma delas faltam. Ele sabe o seu nome. Ele tem propósitos com você. Agora a pergunta é: você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Deus? Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1 e versículo 4. Quando lemos, o salmista diz que antes de ele ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha todos os seus dias escritos. Você, eu, não somos frutos do acaso. Efésios capítulo 1 versículo 4 diz: antes da criação do mundo. Quando é que foi? Antes da criação do mundo. Olha, presta atenção. Olha para mim aqui. O mundo nem era criado. É isso que está dizendo aí. O mundo nem era criado. Deus já nos havia escolhido. Olha isso, que coisa. Isso daqui é show de bola. Antes da fundação do mundo, antes de o mundo existir, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Deus escolheu a senhora irmã Lisete antes de fazer o mundo. E ele falou: a irmã Lisete, quando é que a senhora nasceu? Faz tempo isso, hein? Ele antes de fazer o mundo, ele colocou assim: a Lisete vai nascer em 1956, em tal dia, de tal mês, em tal hora. Antes de o mundo ser formado, Deus já havia planos para você. Deus já tinha planos para a sua vida. Você não é fruto do acaso. Diga assim: eu. Melhora isso, diga: eu sou fruto da vontade de Deus. Vamos melhorar isso? Diga: eu sou fruto da vontade de Deus. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Você veio a esse mundo porque Deus quis que você viesse. Você foi chamado porque Deus quis te chamar. Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Como sou de Deus? Através da união com Jesus. Só por meio disso que eu consigo ter comunhão com Deus, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Deus me escolheu e ele quer que eu me apresente diante de quem? Dele. Quem sou eu? Eu sou fruto da vontade de Deus. Salmo 139 que nós lemos, verso 15, o salmista diz: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver, todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ô querido, sabe quem é que faz isso? Quem tem propósito. Deus tem propósitos com você. Tudo que é criado
é criado por um propósito, sim ou não? Cada vez em quando eu falo isso aqui. Alguém que criou o copo, criou por quê? Porque viu uma necessidade em reter uma quantidade de água para beber. Criou para ninguém cria alguma coisa sem propósito. E se cria sem propósito, serve para alguma coisa? Se cria sem propósito, serve para alguma coisa? Quando se cria, cria-se pensando em resolver problemas. Geralmente, é ou não é? Cria por propósito. Você não é fruto de um acidente. Deus te planejou. Deus pensou em você antes de fazer você. Se Deus te planejou, se Deus pensou para te fazer antes de fazer, é porque Deus tem propósitos com a sua vida. Amém ou não? Então quem sou eu? Eu sou fruto da vontade de, eu sou fruto dos sonhos de, eu sou o resultado do projeto de, eu vim a esse mundo para cumprir o propósito de. Vamos lá, segunda pergunta: de onde eu vim? Da onde é que eu saí? De onde é que eu vim? Veja lá em Gênesis, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Outra oração, e Deus é tão bom, queridos, outra oração que eu faço tem pelo menos uma década, e nesse ministério que o Jair Messias Bolsonaro está colocando, Deus está respondendo orações minhas. Eu entendo que tem mais gente que orou, mas eu entendo que Deus está respondendo orações que eu fiz várias vezes aqui. Eu oro, Kleber, há mais de 10 anos: Senhor, coloca ministros segundo o seu coração, pessoas com responsabilidade, com a verdade, para ser ministros para essa nação. E uma das pessoas, dentre outros, que eu entendo que Deus está respondendo orações específicas minhas, é uma pastora que está lá agora, que é a Damares, que é direitos civis, né? Direitos humanos. Direitos humanos. A hora que eu vi, falei: eita Deus, olha Deus respondendo o que eu estou orando aí. Oh, glória a Deus. É através de homens e mulheres que sabem para que foi chamado, que Deus muda a história de povos e nações. Sabe quando é que Deus vai começar a mudar a sua casa, querido? Quando você entender o plano e propósito de Deus através da sua vida. Muitas vezes a sua vida não caminha, a sua vida não anda, porque você está fora do propósito de Deus para a sua vida. Você tem que entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, para eu me mover dentro do propósito de Deus. De onde eu vim? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Você veio de Deus. Da onde é que eu vim? Outra oração que eu faço há mais de uma década: alguém que mude essa história. E eu vou ver a oração de um justo. Vocês vão testemunhar isso daqui. O pastor orava por isso daqui. Há mais de 10 anos que eu oro, Elcio. Sabe o que? O seu filho e o meu filho aprendem lá na escola que você e eu veio do macaco. Há mais de 10 anos que eu oro isso aqui: Senhor, levanta alguém que vai chegar no Ministério da Educação e vai falar: isso daqui não é verdade. A verdade é que o homem veio de Deus, e nós vamos ensinar o nosso povo, as nossas crianças, certo. Eu não sei você, eu não sei se o seu coração tem esperança de transformação. O meu tem. Tem mais alguém que tem esperança de transformação? Tem esperança de mudança? Então continue orando, porque você é fruto de Deus.
Você não veio, ou tem alguém que é primo de chimpanzé aqui? Tem alguém? Já pensou, irmãos, visitar o tio no zoológico, dentro da jaula? De repente ele trabalha no zoológico, aí tudo bem, mas dentro da jaula não dá, né? Ô tio, e o tio tá dentro do chimpanzé, não dá, né? Teria que ser pelo menos um gorila, né? Um grandão, para se você precisar, você pede socorro pro tio grandão. Mão, de onde eu vim? Ei, você veio de Deus. É Deus que quis que você viesse ao mundo. Amém ou não? Deus quis fazer o homem. Que coisa gostosa, irmãos. Nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis. Quando você começa a ler acerca da criação, diz assim: fez Deus o primeiro dia, diz lá, e viu Deus que era. Fez Deus o segundo dia, e viu Deus que era. Fez Deus o terceiro dia, e viu Deus que era. Aí você chega lá no último versículo, versículo 31. E viu Deus que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Sabe por que passou a ser muito bom? Porque no plano eterno de Deus, você já estava feito. Espera aí, acho que tem mais crente aqui. No plano eterno de Deus, passou a ser muito bom, depois que Ele colocou você no plano. Amém ou não? Amém ou não? Depois que você entrou no plano de Deus, aí Ele olhou e viu que tudo era muito bom, porque Ele olhou para você. Deus tem fé em você. Deus acredita em você. Deus colocou o melhor dele em você. Amém ou não? E por que Deus fez isso, pastor? Porque Deus tem propósitos com você. Romanos 11:35 diz: ou quem lhes deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele eu fui feito, por ele, para ele e vim dele. Amém ou não? Eu fui feito para ele. Você foi feito para Ele. Você não foi feito para as drogas. Você não foi feito para vícios. Você não foi feito para o pecado. Você não foi feito para a miséria, para a desgraça. Você foi feito para Deus. A sua vida foi feita para ser de Deus, porque você veio de Deus. Glória a Ele, pois eternamente. Amém. O texto começa dizendo: quem deu a Ele primeiro para que Ele recompensa? Ô querido, tudo o que você é, tudo o que você tem e tudo o que virá a ser é dele. O apóstolo Paulo diz: se nascemos ou morremos, nascemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Se vivamos ou se vivemos, vivemos para o Senhor. A sua vida é fruto de um plano eterno. Amém ou não? Agora, para encerrar hoje, a ministração hoje aqui, eu quero que você abra aí. Eu vou te mostrar que você foi feito para a eternidade. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. Eclesiastes
capítulo 3, e versículo de número 11. Nós vamos terminar hoje a ministração, e como eu disse para vocês, o segmento será na terça. 3 e 11 diz assim: e ele fez tudo apropriado a seu tempo. Presta bem atenção, olhe bem para mim aqui. Você não nasceu no tempo errado. Mas eu não podia ter nascido no tempo da Idade Média. Tem alguém que, né, de vez em quando a gente para com essas doideiras, né? Eu queria ter sido o homem das cavernas, o homem da pedra. Não, eu queria ter nascido em 2050, se é que 2050 vai existir. Veja, querido, ele fez tudo apropriado ao seu. Você nasceu no dia certo, na hora certa, no momento certo, no local exato, porque Deus determinou que você nasceria naquele dia. É fato que para alguns houve guerra. Eu nunca falei sobre esse assunto aqui. Já a gente vai terminar de ler o versículo. No dia do nascimento do meu filho, nós fomos para o hospital e a Margot ficou 15 horas, é isso? 15 horas em trabalho de parto. E eu vesti toda a roupa para assistir. Eu não sei se eu ia assistir, se eu ia desmaiar, mas que eu ia entrar no trem, eu ia. Não sei se eles iam ter que socorrer ela ou a mim, mas eu ia estar lá dentro, de qualquer jeito. Coloquei a roupa, se coloca todo lá, né, a roupa apropriada para entrar, lava a mão e não sei o que, e touca. E tô eu na sala de espera. E ouvindo, né, os rumores do que está acontecendo lá dentro. Veio a enfermeira e falou: já já o senhor entra. E ela entrou e não voltava mais. Eu falei: já já é 5 minutos, né? Porque tá nascendo uma criança ali dentro. E passou alguns longos minutos, uns 20, e nada acontecia. Eu entendi no meu espírito que alguma coisa não estava certa. Eu nunca falei isso. E eu, na sala de espera, comecei a orar, que era tudo que eu podia fazer. Senhor, não sei o que está acontecendo aí não, mas é meu filho que está para nascer aí, Senhor, e ele tem que vir nesse mundo. Irmãos, é fato que tem pessoas que o diabo não quer que venha no mundo. Por quê? Porque eu sei que Deus tem um plano sobrenatural na vida do meu filho. Você, por que será que o diabo luta tanto contra você? Por que, pastor, tanta luta? Terça-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por que, pastor, tão travado? Ah, querido, o diabo sabe o potencial que você tem. O diabo sabe a bomba que você é na mão de Deus. O diabo sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Por isso ele luta tanto para te barrar. Torna a te dizer: você não nasceu no tempo errado. Você não nasceu no dia errado. Você nasceu no tempo de Deus. E Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem a eternidade. Por que será que o crente almeja tanto o céu? Por que será que você pergunta para as pessoas, você pergunta para ela: você quer ir para o céu ou para o inferno? Quem é que quer ir para o inferno aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Ninguém quer ir para o inferno? É passagem livre, irmãos, é fácil para ir lá é fácil. Ninguém quer. Agora, quem é que quer ir para o céu? Por quê? Você já se perguntou? Por que eu quero ir tanto para o céu e não quero ir para o inferno? Você já se fez essa pergunta? Está aqui a resposta. Também pôs no coração do homem a eternidade. Deus te fez para o céu e não para o inferno. Por que eu almejo tanto o céu, pastor? Porque você foi feito para ser um cidadão do céu. Amém ou não? Não aceite nada menos do que isso. Eu fui feito
para ser um cidadão do céu. E é tão legal isso daqui, que Jesus diz assim, ó, eu vou, mas eu vou voltar. Para fazer o quê? Para levar vocês comigo, para que onde eu esteja, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aonde é que Jesus quer que eu esteja? Vamos lá, aonde é que Jesus quer que eu esteja? No céu. Portanto, você não pode almejar menos do que isso, crente. Amém ou não? Deus tem propósitos com você. Terça-feira nós vamos entender melhor os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Não falte, esteja aqui na terça-feira, nosso culto de Natal. É campanha, né? Eu vou viver uma virada. Esteja aqui terça-feira e propósitos na sua vida vão ser esclarecidos, eu tenho certeza disso. E nós vamos orar na terça-feira, encerrando essa ministração e liberando propósitos. Como eu comecei dizendo na ministração, queridos, Deus está virando uma chave. Terça-feira nós vamos orar para Deus destravar situações na sua vida, no seu ministério. Não deixe de estar aqui na terça-feira se você tem juízo. Amém ou não? Muito bem. Vamos orar? Fique de pé.